a sua Bíblia, ler a palavra e estender, oferecer aquele dia para o Senhor. Senhor, este dia pertence a Ti. Eis-me aqui, faça a Tua vontade na minha vida. Então, para manter o Pentecostes é algo imprescindível. E parar de pensar no Pentecostes como um evento ocorrido há 2025 anos atrás, há 2000 anos atrás. O Pentecostes não foi um evento ocorrido. O Pentecostes foi o início do mover do Espírito Santo na igreja. Foi o começo do mover. Os atos dos apóstolos começaram com o Pentecostes e nunca mais pararam. Todos os estudiosos mostram que o livro de Atos dos Apóstolos, essa primeira parte foi escrita e colocada na palavra de Deus, na Bíblia. Mas os atos dos apóstolos, os atos da igreja, continuam através dos tempos. Os mártires, os grandes evangelistas, as igrejas avivadas, até hoje, essas coisas acontecem e devem acontecer. Porque o Pentecostes não pode parar. Os irmãos concordam com essa palavra? Ou foi somente um ato que ocorreu lá atrás? Houve línguas de fogo, algo como línguas de fogo sobre as cabeças de cada um deles, e eles começaram a manifestar dons espirituais, coisas que somente pelo Espírito poderiam ser feitas. A igreja, uma cidade, começa a experimentar o avivamento quando coisas são feitas na cidade que só o Espírito Santo poderia fazer. Aquilo que o homem pode fazer não muda a cidade. A oração que você pode fazer não muda a cidade, mas o poder do Espírito Santo através dessa oração. Uma oração movida pela vontade do Espírito Santo, pela vontade de Deus. Isso muda uma cidade. Então a gente se alegra saber que tem aqui 2 reuniões de oração, certo? Que ocorrem semanalmente. Uma é o que as mulheres fazem quinta-feira, certo? Que é na parte da manhã. E a outra que começou agora, ontem, com os homens. Então talvez chegue uma hora que a gente unifique essa oração, né? E faça com um tom de vigília, né? de busca intensa do Senhor, não algo automático, não algo rotineiro, mais um evento. Não, a oração nunca será mais um evento. A oração sempre será um clamor a Deus, a busca do Senhor, a promessa para isso: clama a mim e eu responderei para você, e te anunciarei coisas grandes e novas que você ainda não sabe. Então essas coisas grandes e novas não aconteceram somente lá no Pentecoste ou no Antigo Testamento, nos grandes moveres de Deus, né, com grandes reis, com grandes profetas. Não, essas coisas grandes e novas são para os nossos dias. Nós não vimos ainda o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Nós só vimos algumas coisas que ele foi capaz de fazer, mas aquilo que ele ainda é capaz de fazer não está diante de nós. Está daqui a um segundo, a um minuto, a um ano, a 10 anos, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, para manter o Pentecostes, irmãos, existe uma palavra que é fundamental, a palavra obediência. Então, pode mudar aí, então. Para manter o Pentecostes, a palavra obediência é fundamental. Em Atos 1:7 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Nós já tivemos homens e mulheres de Deus que caíram no ostracismo por causa desse negócio de querer saber mais do que Deus. Tá certo? Inclusive, irmãos e irmãs preciosos que estavam causando impacto na nossa nação,
resolveram começar a apostar que em tal data, ou em tal ano, ou em tal mês, iria acontecer a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso são as seitas que fazem, e todas elas quebram a cara, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora, é reservado somente ao Pai. E o Senhor Jesus Cristo repreendeu os seus discípulos, dizendo assim: não compete a vocês saber o dia nem hora, apenas esperar naquilo que foi prometido, não importa quando aconteça, não importa quando, se é amanhã, depois, ou se é daqui a 100 anos que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, ou daqui a 500 anos, ou daqui a mais de 2000 anos, não importa, o nosso viver é hoje, e as línguas de fogo devem estar sobre a nossa cabeça hoje, e os dons espirituais devem se mover agora na igreja, para que o Pentecostes aconteça onde nós estamos, para que ele seja visto das pessoas. Quando eles saíram do Senado, aquelas 120 pessoas, eles começaram a causar um impacto extraordinário. E dizem as estatísticas que em 6 meses depois, havia mais de 250 mil pessoas convertidas, logo após a descida do Espírito Santo em Pentecostes. 250 mil pessoas em 6 meses. Irmãos, o Senhor Jesus estava dizendo para os seus discípulos: veja só, não fiquem me tirando do foco, não mudem de assunto, não é da conta de vocês. Quando eu vou voltar, o fim dos tempos, que data vai ser? Jesus subiu à vista deles. Eles vão então para o Senado, e ali começam a perseverar unânimes em oração. Então, diga comigo: unânimes em oração. Será que é coincidência que você, Mateus, desculpa chamar o Mateus de Mateus, né, porque é pastor reverendo, sua insolência, né? Insolência. Vou pegar o dedo um pouquinho, mas nós combinamos essa palavra e com essa decisão de chamar os homens para orar. Não. Como é que está o seu coração quando você começou a pensar nisso, teve a ideia e teve a urgência de um dia para o outro marcar a reunião de oração? O que estava queimando o seu coração? Mas não estou fazendo nada aqui, acho que eu vou fazer uma oração amanhã com os homens. Por favor, tente explicar para nós, por favor. Eu senti uma necessidade muito grande de nós estarmos orando e colocar os homens para orar, porque os homens são cabeça das suas famílias, e isso está acontecendo, essa falha, né, de não estar orando, de não estar buscando o Senhor do jeito que precisa acontecer. E eu senti isso aí como uma coisa assim de urgência, de emergência mesmo, a gente começar essas orações. Você pode usar a palavra angústia para isso? Eu senti uma aflição do coração, né? Por causa dessa omissão, dessa falta que a gente está. É isso aí. Irmãos, e a segunda parte ficou exatamente para hoje. A segunda parte da mensagem ficou exatamente para hoje. Então, ali, eles começaram a perseverar unânimes. Duas coisas importantes em seguida, né, é que a oração e a unidade. A oração e a unidade. A unidade, irmãos, você viu o pastor Mário falando? O pastor Mário, né? Falando que houve uma unidade na cidade. Isso aí foi um pulo, vamos dizer assim, na narrativa, né? Na narrativa do que aconteceu. Porque na realidade começou na igreja local dele. Começou com a vida dele, inclusive. Por isso que ele é mostrado com certo destaque. Porque começou na vida dele, obviamente, foi uma coisa muito óbvia, muito clara. Ele foi o precursor, tanto é que tentaram matá-lo. Entraram na casa dele, puseram um revólver na boca dele, puxaram o cão, apertaram o gatilho e os tiros não saíam.
As balas não detonaram. Então tentaram matá-lo. Houve um outro avivamento mais tarde, na cidade de Cali, na Colômbia. Esse avivamento ocorreu na década de 90 e até hoje as marcas do avivamento estão lá. Há uma organização criminosa, havia uma organização criminosa chamada o Cartel de Cali, né, que foi extinto depois que o avivamento começou. Foi extinto. Hoje o crime na Colômbia está fragmentado, então em outras pequenas facções, como aqui no Brasil tem o Comando Vermelho, tem o PCC, e eles estão divididos, né? Eles disputam território, eles matam uns aos outros e tal. Lá não, na Colômbia o cartel de Cali mandava em tudo. Depois do avivamento, o cartel de Cali terminou. Quando os bandidos viram que isso estava acontecendo por causa do avivamento, mataram o pastor que era o líder. Quando mataram o pastor que era o líder, pensaram assim, agora vamos ficar com medo. A esposa dele estava atônita, ela ficou em estado de choque. Mas depois, no dia seguinte, ela começou a continuar a trabalhar pelo avivamento da cidade. Houve uma grande reunião, eles convocaram, através da esposa do pastor assassinado, convocaram uma grande reunião de igrejas na cidade. E todo mundo achava que aquilo ia fracassar, porque as pessoas estavam com medo de serem mortas. Aconteceu que o estádio principal da cidade ficou completamente lotado de crentes clamando a Deus durante toda a noite e madrugada. E o Evangelho começou a prevalecer. Então, a oração e unidade, oração em unidade, oração com perseverança, pagar o preço da perseverança, segurar e não soltar, sentir a necessidade, desejar o que foi prometido. Para não há um dia, irmãos, da minha vida e ao longo desse ministério, que eu não passo durante o dia, muitas vezes, pensando na necessidade do avivamento na minha vida e na vida da igreja que eu frequento. E essa necessidade não pode passar, porque é como a corça que suspira pela corrente das águas. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim eu anseio pelo meu Deus. A ansiedade pelo meu Deus é legítima, é a única ansiedade permitida na Bíblia Sagrada. Eu anseio pelo Senhor, anseio pelo Senhor, como a corça anseia pela corrente das águas, ela vai morrer de sede. Então esta sede nunca é saciada, ela só será saciada no dia de Cristo. Porque até lá, buscar o Senhor, irmãos, é uma ordem, é uma necessidade, é um desejo de Deus, é um mandado de Deus, um mandamento de Deus para nós, buscar ao Senhor. A palavra de Deus diz uma frase, uma das frases mais poderosas a esse respeito, se não a mais, orai, sem cessar. Todo mundo sabe essa frase, orai sem cessar. Nós estamos falando nisso, sim ou não? Sim. Nós estamos falando em orar sem cessar? Sim. Em demonstrar sede pela presença do Espírito Santo, uma sede constante, efetiva, genuína. Estamos falando nisso, sim ou não? Sim. Ou fica só uma coisa, um devaneio na nossa cabeça, um pensamento? Não. A sede é demonstrada porque você vai até a fonte, você bebe água, você vai até o filtro, você vai até a torneira, vai até a geladeira e você enche um copo de água e você sacia essa sede. A nossa sede de Deus não pode esmorecer, não pode diminuir. Nós temos que estar hidratados com a presença do Espírito Santo transbordante nas nossas vidas. Não é beber água demais, você sabe que faz mal, né? A água física, né? Mas a água do Espírito Santo não faz. Tá? Quando você bebe água além do que você necessita, às vezes você necessita beber 1 litro de água no dia. Aqui eu creio que é muito mais do que você precisa, no tempo de calor, né? Muito forte. Mas se você beber água, você está sem sede, não precisa beber água, você começa a perder sais minerais, né?
Né? Mas não, a Bíblia fala que nós somos como talhas, né? Somos como vasos. Então o vaso, você pode despejar na água nele à vontade. Ele só cabe 5 litros de água, mas você despeja 100 litros de água. Quando ele enche, o que acontece? Você vai despejar mais 95 litros, o que acontece? Começa a transbordar. Aí tem água sobrando. Então, no seu interior fluirão rios de água viva, porque essa água não faz mal, ela só faz bem. É a água do Espírito Santo. Também entendido isso? Tá. Muito bem, então, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Todos. Todo aquele grupo que tinha entendido o que Jesus Cristo disse. Quando ele falou aquilo, ele falou para 500 pessoas anteriormente. Né? Fiquem em Jerusalém até que logo sejais revestidos. Falou para 500 pessoas antes de ser assunto aos céus. Tinha mais de 500 pessoas ali. E por que foram só 120 lá pelo cenáculo? Eles ouviram Jesus Cristo não somente falando, irmãos, mas ouviram Jesus Cristo subindo aos céus e os anjos dizendo: por que vocês estão olhando para o céu? Assim como ele acabou de subir, ele vai descer da mesma maneira. Ou seja, façam o que ele mandou e ponto final. Então, 120 dessas pessoas foram incendiadas pela palavra que Jesus Cristo disse para elas e foram para um lugar, todos eles. Vamos esperar, eles começaram a esperar, clamando a Deus em oração, esperando no Senhor. Não tem como não dar certo. Com uma determinação desta, só podia dar no que deu. Não tinha ninguém tomando lanche lá fora do cenáculo. Não tinha ninguém que beber água na hora do culto. Não tinha ninguém tomando cafezinho da Edna na hora do deve. Não tinha ninguém indo para o banheiro olhar o penteado, ir lá no banheiro dar uma voltinha, esperar vontade de fazer xixi para depois voltar para o culto. Não tinha ninguém usando a criança como desculpa para tomar um ar fresco lá fora. Não é nada recomendado, né? Por favor. Até a Giovana está sentadinha ali com o José. Estavam todos na mesma pegada. Mesma pegada. Glória a Deus. Aliás, quem estiver na pegada vai experimentar aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Eu disse na outra semana que eles estavam falando sobre esse assunto aqui, irmãos, que o avivamento está vindo, tem gente clamando, e o vento virá. Glória a Deus. Jesus falou para eles: o vento virá. Fiquem em Jerusalém até que o vento venha, até que do alto sejais revestidos de poder, até que o fogo caia sobre vocês. Fiquem lá, o fogo vai cair, o fogo vai cair, o fogo vai cair, o vento vai soprar. Fiquem, irmãos. 380 pessoas foram embora. 120 pessoas viram o fogo cair e o vento pegar. O vento, irmãos, embaraçou o cabelo deles, né, que não é um cabelo comprido. Levantou a capa deles para o alto, parecia tudo um bando de super-homem lá. A capa esvoaçando, vento do Espírito Santo, poder do Espírito Santo. Algo como um vento impetuoso, um furacão. Veio sobre aquele lugar algo como um furacão. Quem estiver na pegada, eu falei na outra semana sobre isso, que o avivamento está soprando já sobre a face da terra. Tem muita gente que não sabe que isso está acontecendo, que não está acontecendo na sua vida, na vida dessa pessoa ou dessas pessoas. Não está acontecendo nas vidas. Nós não estamos vendo o mover de Deus na nossa própria vida, fazendo diferença onde nós estamos. Eles tinham fome de Deus. Eles confiavam na promessa. Fome.
Tem uma oração, irmãos, que é tão simples. Essa oração diz assim: mais de ti, Senhor, eu quero mais da tua presença. Mais de ti. O camarada está quase morrendo de unção, né, debruçado no chão, chorando, sem forças para levantar de tanta presença de Deus, mas ele está pedindo mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Eu vejo profetas tendo essa experiência, queridos, e vejo homens de Deus sendo cheios do Espírito Santo de tal maneira que eles começam a escrever, e a palavra que eles estão escrevendo é a palavra de Deus. E essa palavra é registrada em pergaminho, em papiro, em couro, em outros materiais. Ela é compilada, ela é colocada num livro chamado Bíblia Sagrada, 66 livros, no Antigo e no Novo Testamento. E esses homens foram usados por Deus de maneira tão poderosa. Imagina a hora que eles estavam escrevendo, que eles estavam recebendo essa palavra, porque eles tinham noção da eternidade dessa palavra, que essa palavra vinha de antes do início, vinha da eternidade e passaria para a eternidade, essa palavra que eles estavam escrevendo. Essa sensação da eternidade na nossa vida, irmãos, precisa ser uma coisa muito poderosa, muito forte, porque a eternidade está diante de nós. Atrás de nós está o nosso passado. Nós não somos como Cristo, o alfa e o ômega. Nós começamos no alfabeto mais adiante. Nós temos pouco tempo sobre essa terra, mas a eternidade que está diante de nós veremos. E nessa eternidade nós precisamos ver a nossa cidade lá, precisamos ver os nossos parentes lá. Eu preciso ver minha filha nessa eternidade. E eu preciso clamar a Deus por isso. Preciso ser cheio do Espírito Santo e fazer essa diferença, de maneira que a minha oração abale o coração dessas vidas, no poder do Espírito Santo. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. De repente veio, o avivamento veio, e de repente, ele está acontecendo no meu coração, está acontecendo na igreja. Tivemos 6 homens aqui orando, não sei quantas mulheres tinham na quinta-feira, mas essa semana tivemos pessoas orando aqui na igreja. Se nós perseverarmos, orarmos, como Deus quer que nós oremos, através do poder, da unção, do dom do Espírito Santo, o Espírito Santo falando pela nossa boca, com liberdade para nos mover. Irmãos, o avivamento já está se movendo. O avivamento começou a acontecer, mas ele sempre vem de repente, algo impactante acontece. E uma igreja percebe que mudou. A igreja percebe que mudou. Aí depois que ela mudou, o que ela vai fazer? Agora nós mudamos. Agora nós estamos cheios do Espírito Santo. Agora nem preciso orar mais. Nós já estamos cheios do Espírito Santo. É assim? Não. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, que continua cheia do Espírito Santo, e continua com sede de Deus, essa pessoa vai mudar todos os dias. O justo, a Bíblia fala que o justo é como o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até chegar a ser dia perfeito. Até chegar a ser dia perfeito, até o dia do Senhor Jesus Cristo. A única forma de vermos a perfeição é chegar ao dia de Cristo, vitorioso lá, em nome do Senhor Jesus. Então, o sobrenatural chegou no Pentecoste, espantosamente, encheu o lugar. Eles perderam o controle da situação. Irmãos, ventos arrancam árvores, quebram raízes e desfazem estruturas. Estrutura é uma palavra muito importante para nós, porque nós temos uma estrutura de fé, uma estrutura de ação. Temos costumes na nossa vida.
Inclusive, entre esses costumes, estão alguns costumes que não deveriam estar lá. Tá? Porque essa parede foi construída. Que tipo de tijolo foi usado? É o tijolo, blocão. Aquele tijolo de barro? Tipo de barro, né? Não é. Como? Bloco. Agora imagine você, se colocasse algumas, ao invés de bloco aqui, nós vamos colocar algumas folhas de bananeira. Aí coloca uma certa, de bloco, tipo folha de bananeira. Com cimento, não vamos colocar goma arábica. Vamos fazer um pouco de goma arábica, farinha de trigo, óleo de farinha de trigo. E vamos colocar, economiza, fica barato. Quais são as estruturas? Quais são as coisas que estão na estrutura da nossa vida? Irmãos, murmuração, medo, reclamações, mágoas. O avivamento vem com vento impetuoso. Quando esse vento impetuoso vem, todo mundo, irmãos, cai de cara no chão. Arrepende-se dos seus pecados, da sua maneira de ser, do seu caráter defeituoso, do seu temperamento intratável, seja lá o que for. Então esse vento faz esse trabalho. O Espírito Santo de Deus faz esse trabalho. O Espírito Santo, irmãos, a impressão que eu tenho é que ele olha para nós quando chegou o ponto. Agora eles estão pedindo, o coração deles está sendo sincero, eles estão pedindo mudança mesmo, eles querem que aconteça. Então lá vai. E aí o pessoal perde o controle. Isso é falando em línguas na rua. E ocorre um milagre. Que as pessoas que estavam ouviram no seu próprio idioma. Os crentes não estavam falando idiomas naturais das nações, estavam falando línguas estranhas, que eram entendidas no idioma da pessoa, do grego, do celta, do romano, etc., do hebreu, daqueles que falavam aramaico. Estava sendo entendido nesses idiomas, um milagre extraordinário. Porque tinha muita gente lá de outras nações. Muito bem. Precisamos deste vento em nossas vidas? Precisamos ou não precisamos? A questão é se eu preciso. Se eu entendo que eu preciso. Se eu entendo que eu preciso mudar de patamar espiritual na minha vida, não agora, não nessa semana, mas todo dia. Quando eu voltar para casa hoje, quando eu levantar amanhã. Então, eu coloquei nossas casas, nossas células. Nós temos uma célula aqui nas igrejas, que é a célula de jovens. Nossos discipulados, nossos aconselhamentos. Então a pergunta é: quantos precisam deste vento na sua vida agora, hoje? Você precisa? Sim. Você precisa, feche seus olhos e diga para Deus: isso eu preciso, meu Pai. Senhor Deus, eu preciso desse vento, Senhor Deus. Eu preciso desse vento. Eu preciso desse vento hoje. Eu preciso desse vento amanhã. Preciso desse vento o tempo todo soprando. Que eu não esqueça que há um vento soprando neste mundo e que os dias estão se esgotando. Meu Deus, eu preciso deste vento agora. Senhor, sopra o teu vento sobre mim, sopra o teu vento sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, sopra o teu vento na minha casa, na minha família. Sopra, Senhor Deus, sopra. É necessário avivamento, Senhor Deus, das casas. Meu Deus, essa cidade está entregue à idolatria, Pai. A idolatria está mandando na cidade, está mandando na prefeitura, está mandando em todo lugar. Meu Deus, e essa cidade vai ser transformada pelo poder do teu Espírito Santo. Porque os idólatras vão cair de joelhos pedindo perdão a Deus pela sua idolatria, pelas suas feitiçarias, pelos seus adultérios, pelas suas pedofilias. Em nome de Jesus Cristo, pelos seus vícios, meu Deus, haverá um avivamento tão extraordinário em América de Campos e nessa região. Meu Pai querido, como nunca houve antes, como nunca se viu. Meu Pai amado, como nunca tinha se visto em Jerusalém, um mover
do Deus vivo como aconteceu naqueles dias, quando aconteceu naquela oportunidade. Meu Deus, isso vai acontecer. Em nome de Jesus. Quem pede com grande desejo do coração, com sinceridade esse avivamento, quem pede? Aleluia. Não tenha medo de levantar as suas mãos, não. Aleluia, Jesus. Aqui estão nossas mãos, Senhor. Toma-nos no teu avivamento. Toma-nos, ó Deus, na soberania da tua vontade. Ó Deus vivo, a soberania da tua vontade. Glória. A soberania da tua vontade, Senhor. Glória a Deus. Ó Deus vivo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nas Ilhas Hébridas, na Escócia, tem um conglomerado de ilhas na Escócia chamado Ilhas Hébridas. Duas senhoras, ambas bem idosas, começaram a clamar por avivamento. E um dos pastores que chegou a uma daquelas ilhas para atender ali os cristãos que haviam lá, em várias ilhas havia cristãos, percebeu que essas mulheres eram responsáveis por um clamor de avivamento naquele lugar. Então esse pastor juntou-se a elas e começaram a orar, e outras pessoas começaram a se agregar àquele movimento de oração, e começaram a ir para os prédios em horários diversos. Não tinha lá um horário específico, inclusive marcado. A gente começa assim, um horário específico, né? Mas quando o avivamento vem, quem manda é o Espírito Santo. Então, você vai e reúne a hora que o Espírito Santo mandar reunir. Você vai para o chão de joelhos a hora que o Espírito fala, é agora, ajoelhei que eu vou usar a tua vida agora, para um determinado assunto. E eles começaram a se reunir, e de repente os irmãos tinham necessidade de ir para o prédio da igreja de noite, às 7 horas da noite, ou às 9, ou às 10, ou às 11, ou meia-noite. E o mover era tão visível do Espírito Santo que isso acontecia ao mesmo tempo. As pessoas saíram das suas casas e fora do horário. Você está indo? Não sinto com vontade de ir para o prédio da igreja. Eu também, vamos lá então. Quando chegava lá, a luz já estava acesa, já tinha gente ajoelhada orando. Irmãos, houve um mover tão forte nas Ilhas Hébridas que as pessoas saíram das suas casas de noite incomodadas com alguma coisa que elas não sabiam o que era. Olhavam e via que em cima de algumas casas havia uma nuvem de glória brilhando sobre a casa. Eles iam para aquelas casas, caíram de joelhos. As pessoas estavam nos bares, os homens bebendo. De repente um deles parava com a caneca perto da boca, bebendo lá cerveja, bebendo conhaque, aquelas bebidas fortes escocesas, uísque, e colocava a caneca em cima do balcão, saíam andando na rua e entravam nas igrejas, tinha gente orando lá, eles caíam de bruços no chão e pediam perdão a Deus pelos pecados. Houve um grande avivamento com duas senhoras idosas que mal conseguiam sair de casa andando. Essa igreja está apta para um avivamento como esse? Aqui não faltam idosos para poder usar o seu tempo nas suas casas. Também não faltam jovens. Não faltam homens, não faltam mulheres. Essa igreja tem toda a obra-prima para um grande avivamento. Glória. E viram o que parecia línguas de fogo. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Esse cada um é muito importante. Eu vou porque hoje é dia de reunião lá. Não, eu vou porque o Espírito Santo está me mandando, eu tenho que ir. O Espírito Santo está movendo a minha vida. Isso é muito importante, porque cada membro do corpo é importante. Então, uma sobre cada um, uma língua de fogo sobre cada um, 120 ao todo. Cerca de 120, né? Diz a palavra. Uma língua de fogo sobre cada um. A língua de fogo do Espírito Santo
está sobre a sua vida. Então, o crente sem a língua de fogo sobre a cabeça não vai. Desculpa a frase assim, meio brusca, né, e direta. Mas o crente sem uma língua de fogo na cabeça dele não vai. Né? Ele não vai onde Deus quer. Ele vai, mas ele vai comprar pão, ele vai para o mercado, ele vai para o trabalho, ele vai para casa. Mas o crente com a língua de fogo vai aonde o Espírito Santo está mandando ele ir. Muito bem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Quando o avivamento veio, todos os que oraram, todos os que jejuavam, todos os que esperavam, todos os que obedeciam, todos os que estavam em unidade, aconteceu o quê? Receberam o poder. Levítico 6,13 está escrito? Esse slide não tem ali, tem? Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Você vai para o Levítico 6,13 e você pega lá, irmãos, no tabernáculo. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Irmãos, eu tenho aqui uma palavra que eu nem sei se eu preguei nessa igreja, mas era tão oportuno, chamada Rededique a Sua Vida, falando um pouco sobre, inclusive, o que aconteceu no período interbíblico, Mateus, o episódio lá da Hanukkah, Shanukkah, né? Quando o Império Grego dominava sobre Israel, eles estragaram completamente o templo. Antíoco Epifânio, que era o imperador grego, proibiu a adoração a Deus em todo o império, inclusive estava debaixo do império grego, Israel, Jerusalém. E ele mandou profanar o templo. Então ele sabia que o povo judeu não comia porco, não comia carne de porco. Então ele mandou matar porcos e armazenar fezes de porcos. Eles queimaram no altar porcos e passaram as fezes dos porcos nas paredes do templo para profanar. E houve ali um grande... Começou a acontecer uma história extraordinária, não dá tempo de contar agora. Mas está no prelo a pregação, a hora que for para o senhor que der. É praticamente como que uma continuação, para nós rededicarmos a nossa vida. Porque a festa de Hanukkah, essa palavra, irmãos, significa inauguração. Então foi feita uma reinauguração do templo depois de um período de grande profanação do templo. Então eles limparam tudo, consertaram o templo, reorganizaram o templo e rededicaram o templo a Deus. O que aconteceu em 8 dias dessa rededicação foi uma coisa, um milagre extraordinário. No período interbíblico, Deus estava se manifestando em Israel. Louvado seja Deus. Quantos de nós vamos nos dedicar a esse avivamento que está acontecendo na nossa igreja? Se você vai se dedicar a isso, vamos ficar em pé agora em nome do Senhor Jesus e vamos terminar com uma oração. Irmãos, tem uma sugestão a fazer, que nós nos reunamos em 2 ou 3 pessoas. 2 ou 3, e cada um de nós, dentro do grupo, ore pelo avivamento dos irmãos que estão junto comigo na oração, junto com você na oração. Então, ore pelo irmão que está junto com você, né, pelos irmãos, cada um dos que estão na dupla ou no trio, ore pelos outros 2 irmãos.